Corinthians já tem proposta na casa de 720 milhões de reais para trocar os number whites da Neoquímica Arena. Finalmente, a diretoria do Corinthians deu início à entrega de documentos solicitados pelo Ministério Público e o Corinthians confirmou mais um acordo de renovação de contrato com o jovem promissor das categorias de base, que em breve deverá ganhar novamente oportunidades nos profissionais com o Dorival Júnior. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre mais um acordo de renovação de contrato do Corinthians com um jovem jogador promissor das categorias de base. A diretoria do Corinthians vem trabalhando forte para não deixar acontecer o que aconteceu com o jovem atacante Cauê Furquim no mês passado, quando surpreendentemente ele deixou o timão rumo ao Bahia, Grupo City, por 14 milhões de reais, com o Bahia pagando a multa rescisória sem ter tido ao menos uma conversa com o Corinthians. Claro, após isso ter acontecido, a diretoria do Corinthians passou a ter pressa para renovar o contrato dos principais jogadores da base. Muitas renovações estão sendo feitas e o último que teve novo vínculo confirmado é o lateral direito Jacaré. Jacaré, de apenas 18 anos, estendeu seu vínculo, que era até 2027, agora até 2029, aumentando a multa rescisória agora na casa de 72 milhões de reais para o mercado nacional e 100 milhões de euros, aproximadamente 640 milhões de reais para o mercado internacional, destacando que eu já estava informando a vocês algumas semanas atrás que o acordo estava bem encaminhado. Agora está tudo confirmado, acordo fechado, acordo anunciado. Jacaré, que vem compondo os trabalhos nos profissionais com o treinador Dorival Júnior, e em breve deverá ter novamente oportunidades no elenco profissional do Timão. A minha opinião quanto à renovação do contrato do lateral direito João Vitor Jacaré é a seguinte: primeiramente, ótimo, eu particularmente já estava aguardando mesmo essa renovação, que acabou até tendo alguns detalhes que emperraram essa renovação, inclusive isso até acabou tirando o João Vitor Jacaré de alguns treinamentos com os profissionais até que a situação fosse resolvida e enfim, muitas conversas, reuniões e tudo foi decidido, tudo foi acertado da melhor forma possível. Estamos falando de um menino de apenas 18 anos que já teve algumas oportunidades nos profissionais com o Ramon Dias, jogando ali no início do Campeonato Paulista, sendo relacionado e até entrando em campo e se saindo muito bem. Então, temos um lateral direito que em breve pode estar à disposição do Dorival. O Dorival já chegou a comentar sobre ele, dizendo que ele não estava pronto, mas sinceramente para mim ele precisa de oportunidades. Hoje não temos um lateral direito de ofício no banco de reservas. O Dorival vem improvisando, era o Félix Torres que não foi bem. No último jogo oficial, última partida derby contra o rival, o Charles jogando improvisado na posição. Então já passou da hora do Jacaré passar a ser relacionado e virar opção para o Mateuzinho, porque qualidade ele tem e tem muita. E agora vamos falar sobre início de entrega de documentos da diretoria do Corinthians para o Ministério Público. Documentos, na verdade, são os extratos do cartão corporativo do Timão. Estamos acompanhando já há algumas semanas, aliás, alguns meses, todas as investigações do Ministério Público. O promotor Cássio Conselini está trabalhando forte para descobrir possíveis irregularidades dentro do Timão, dentre elas empresas de fachada, notas fiscais frias e gastos irregulares no cartão corporativo. Já temos comprovação de que gastaram de forma indevida em festas, hotéis, até já teve um ressarcimento, mas isso não resolve, o promotor continua trabalhando. Na última quinta-feira, dia 4 de setembro,
O Ministério Público, o promotor Cássio Conserino, deu 24 horas ao Corinthians para enviar documentos, extratos das faturas dos gastos dos cartões. Eu falo cartões das 3 últimas gestões. Gestão do André Sanches, gestão do Duílio e também a gestão que o Augusto Melo fez. Início dos pedidos, das solicitações, julho, e até o momento a diretoria do Corinthians não havia enviado. Como eu disse, foi preciso até notificar, dando um prazo de 24 horas para o Corinthians. E o Corinthians começou a enviar esses documentos, inclusive confirmando isso através de uma nota oficial. Vamos para a nota do Timão. O Sport Clube Corinthians Paulista informa que iniciou nesta segunda-feira, dia 8, a entrega de documentos do Departamento Financeiro do clube que abarcam o período de 2018 a 2025, solicitados pelo Ministério Público de São Paulo. Os departamentos financeiro e jurídico esclarecem que houve demora em reunir o primeiro conjunto de informações devido à invasão de 31 de maio, quando documentos foram subtraídos. O material foi protocolado pelo clube e entregue à Justiça, a fim de atender às solicitações realizadas pelo Ministério Público. O Corinthians reforça que entregará quaisquer documentos solicitados, visando resguardar sua marca e reputação, bem como o cumprimento do devido processo legal. Então, finalmente, os documentos, os extratos dos gastos cartão corporativo de 2018 até 2025 começaram, pelo menos iniciaram os envios. A minha opinião quanto ao Corinthians ter começado a enviar os documentos para o Ministério Público é a seguinte: finalmente os documentos estão sendo enviados, finalmente a diretoria do Corinthians está cumprindo ordens, eu prefiro chamar de ordens do Ministério Público. Não é um convite a enviar documentos, foi feita uma solicitação. Foi falado por 2 vezes, a primeira no final do mês de julho, a segunda na metade do mês de agosto, para o presidente do Conselho Deliberativo, o Romeu Tuma Júnior, e o presidente da diretoria, Osmar Stabile, e até o momento nada desses documentos serem enviados. Então, o promotor Cássio Conserino passou a criticar o Corinthians, inclusive dizendo que o Corinthians não estava ajudando nas investigações, o Corinthians estava atrapalhando, e também dando um prazo de 24 horas para que os envios fossem feitos, com risco do Ministério Público abrir um inquérito por desobediência contra o Timão. Então é vergonhoso ter que chegar a esse ponto. Volto a dizer a vocês, para mim, era para o promotor Cássio Conserino estar com um escritório dentro do Parque São Jorge, era para os órgãos fiscalizadores do clube já terem feito uma sala para ele trabalhar de dentro do Parque São Jorge mesmo, mas sabemos que as coisas não são assim. Vamos acompanhar como que as coisas acontecerão e quais serão os próximos passos a partir de agora. Volto a dizer, tem que investigar mesmo, o Corinthians tem que ajudar, fazer uma auditoria geral nos gastos desses cartões, e quem gastou de forma errada, quem prejudicou o Corinthians, terá que pagar. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre as informações que garantem que o Corinthians já está recebendo propostas na casa de 720 milhões de reais para trocar os number whites da Arena. Estamos acompanhando todas as movimentações envolvendo as possibilidades do Corinthians trocar os number whites da Arena, que hoje pertence ao grupo Ipera-Pharma, pertence ao grupo, hoje a nossa casa se chama Neoquímica Arena. Desde o início desse mês, temos um facilitador desde o início do mês de setembro, que é a multa rescisória, que caiu drasticamente, antes na casa de 130 milhões de reais, agora está entre 50 e 70 a multa rescisória para a Neoquímica, o grupo Ipera-Pharma, deixar os number rights da nossa casa. Então a diretoria do Corinthians trabalha com a hipótese de fechar um novo number rights ou negociar com o próprio grupo Ipera-Pharma valores maiores do que temos hoje, na casa de 300 milhões de reais fechados em 2020, com o Corinthians recebendo 15 milhões de reais por ano, contrato até 2040. Então a diretoria quer fechar um contrato vantajoso. Eu já informei para vocês aqui que o sonho da diretoria do Corinthians é fechar na casa de 900 milhões de reais, um contrato de 12 anos, 75 milhões de reais por ano. Então os trabalhos estão sendo feitos. Recebemos notícias nas últimas horas que
A Betano já estuda fazer uma proposta pelos number rights e também pelo espaço master da camisa. O presidente Osmar Stabile avisou no dia 25 de agosto que conversava com 13 empresas, estava conversando com 13 empresas e que poderia chegar mais uma sobre as negociações do number rights, e tivemos uma atualização importante em relação à proposta. Eu informei a vocês alguns dias atrás que o Corinthians já havia recebido a primeira proposta para, no caso, trocar os number rights. Eu não tinha os valores, não sabia os valores, mas os valores não agradaram, não chegaram próximos dos valores que a diretoria sonha. Mas o jornalista Pedro Ramiro trouxe uma informação, uma nova informação, que o Corinthians está recebendo sinais de 720 milhões de reais, parceiros comprometidos a pagar 720 milhões de reais pelos number rights da Neoquímica Arena por um período de 12 anos. Destacando que o Corinthians quer vender por valores maiores, eu acredito que 840, de repente até 800 milhões a diretoria começa a pensar, mas esses sinais que estão chegando, essas propostas de 700 milhões de reais, são contratos que teriam durabilidades de 12 anos. Então estaremos falando de 60 milhões de reais por ano. Claro que o Corinthians trabalha para fechar valores maiores, mas já estamos no momento recebendo sinais, propostas de valores mais do que o dobro do que temos atualmente. A minha opinião quanto a essa informação do Pedro Ramiro, que o Corinthians está recebendo sinais, parceiros dispostos a pagar 720 milhões em 12 anos pelo number rights da nossa casa, é a seguinte. Bom, eu já falei para vocês que para mim o Corinthians tem que buscar negociações a partir de 1 bilhão de reais. Eu já falei para vocês que estudos já foram feitos e os number rights hoje da nossa casa está na casa de 1 bilhão de reais. Absolutamente que o Corinthians tem pressa por dinheiro, mas 720 milhões, sinceramente, para mim, não compensa. Ah, mas capitão, estamos falando de mais do que o dobro do que temos hoje, não pode ser clubista. Não é questão de ser clubista, é questão de fazer o negócio da forma correta. Estamos falando de um Corinthians que é a maior entrega para parceiros do nosso país, entregas de resultados. Sabemos a tamanha visibilidade que o Corinthians tem. Eu não preciso ficar detalhando aqui para vocês. Então tem que trabalhar por valores exorbitantes. Valores que realmente satisfaçam a marca Corinthians. Claro que é importante as primeiras propostas já estarem chegando. Capitão, mas foram sinais. Não, se temos parceiros dispostos a pagar 720 milhões, então, porque já é uma proposta. Então o Corinthians tem que continuar negociando, o Corinthians tem que buscar aumentar os valores. Chegou a primeira proposta, conforme eu falei para vocês, já temos os valores das primeiras propostas, aliás. Então, 720 milhões, chegou, beleza, a proposta 720 milhões, mas o Corinthians vai continuar trabalhando para fechar por valores bem maiores, pelo menos assim eu espero. Então, vamos continuar aguardando e torcendo para que os valores, que os próximos valores que chegarem sejam maiores, bem maiores, aliás. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam da renovação do contrato do jovem lateral direito João Vitor Jacaré? E quanto, finalmente, ao Corinthians estar começando a entregar os documentos, os extratos dos gastos do cartão corporativo para o Ministério Público. Por que vocês acham que demoraram tanto para a entrega desses documentos? E sobre essa informação que o Corinthians já tem sinais, propostas, interessados a pagar 720 milhões em um contrato de 12 anos pelos number rights da nossa casa. O que vocês pensam? Gostam dos valores? Acham que a diretoria teria que começar a pensar, a aceitar? Ou vocês concordam comigo que o Corinthians, trabalhando certo, pode receber muito mais? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!